Paz do Senhor, queridos e queridas, mais uma vez com vocês, hoje para falarmos da lição 10 da classe dos jovens do quarto trimestre, os perigos e as oportunidades das redes sociais. Vou ser bem sincero com vocês, como sempre, minha modesta opinião, muito mais perigo e pouquíssimas oportunidades para os jovens cristãos na rede social. Você vai entender no final dessa lição. Texto do dia: quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós somos desafiados pela palavra de Deus a pensar, em síntese, naquilo que vai fazer bem ao próximo. As redes sociais podem servir como bênção ou maldição na vida do crente. Você vai ver que é muito mais para maldição do que para bênção. Bênçãos são em casos muito raros, tá? Essa lição tem 3 objetivos. Vamos lá, ajudar você para estruturar a sua aula. Conhecer o fenômeno das redes sociais e seus benefícios, mostrar os perigos presentes nas redes sociais e saber como usar as redes sociais para a glória de Deus. Eu vou dizer para você que eu ainda não me convenci desse terceiro ponto aqui, saber como usar as redes sociais para a glória de Deus. E você vai entender o porquê da minha opinião. Tem uma sugestão da aula, que é você fazer uma interação com seus alunos, pedir para eles, fazer uma pergunta simples, para saber quantos deles têm algum tipo de rede social. WhatsApp, Instagram, Facebook, e aí vai. E você vai perceber que se não todos, 98% deles já tem acesso hoje à rede social. Mesmo sabendo, eu não sei agora se houve uma alteração, mas até algum tempo atrás o Facebook era apenas para maiores de 18 anos. Se eu não me engano, isso permanece. Mas você vai ver muitas pessoas com menos de 18 anos com acesso ao Facebook. Com certeza, há 5 anos atrás, esse acesso era restrito somente para maiores de 5 anos. Eu não me atualizei nesse detalhe, mas isso é uma pesquisa que a gente faz rapidamente e descobre. Mas mesmo assim, você vai ver que praticamente todos os jovens, nós estamos falando da geração .com, o pessoal que nasceu depois do surgimento da internet, da massificação da internet. Então, é difícil para eles se imaginarem fora de um contexto onde a internet não existia. Uma vez eu levei minha filha adolescente numa loja de antiguidades e ela entrou lá comigo e falou: pai, mas o que a gente veio fazer aqui? Só tem velharia. E aí no canto ela viu uma máquina de datilografar, uma máquina de escrever. Ela ficou assustada, ela não sabia como é que punha folha, rodava. Conclusão, eu levei a máquina para casa e ela usa a máquina hoje em casa lá de vez em quando para escrever alguma coisa. Ou seja, é uma interação com uma realidade que para eles é anormal. Se você falar para eles, olha, telefone, orelhão com ficha, telefone com tecla não, com disco, são coisas que não fazem sentido, porque simplesmente eles não conheceram isso. Então, é interessante a gente perceber que, como eu falei, a massificação da internet nos últimos anos, ela tem sido algo marcante e é uma realidade, a gente não pode mais se voltar contra isso. Eu lembro, há 30 anos atrás, que havia um movimento muito forte dentro das igrejas para impedir que os crentes comprassem a televisão. E em alguns casos isso teve até um efeito durante um período maior de tempo, mas depois, na prática, todos cederam. Só que hoje, quando a gente fala disso aqui, quando a gente fala no celular, ele vem travestido, vou usar essa palavra, de uma ferramenta útil, ou seja, é necessário eu usar o celular. As pessoas quase não têm mais telefone em casa, é praticamente impossível você achar um orelhão na rua e de boa qualidade. Se você é pai, como eu, tem filho adolescente, jovem, o que ele vai ter para você se comunicar? Um celular. E não tem hoje celular que é só celular. O celular, na verdade, ele é um mini computador e com ele você tem acesso a uma série de programas e aí é que mora o perigo. A gente vai entender agora. Texto bíblico está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a 10 e Filipenses 4, versículo 8. Eu vou ler para você, depois você medita na tua casa porque essa leitura é interessante. Ele diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia.
porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E lá, Filipenses 4:8. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Qual que é a grande mudança que a gente tem visto hoje? Paulo estava falando aos Tessalonicenses que Deus os converteu dos ídolos para Deus. E hoje as redes sociais estão convertendo os homens de Deus para os ídolos. E o grande perigo está aí, distanciamento. Então, para eu ter intimidade, eu preciso ter relacionamento. E para eu ter relacionamento, eu preciso ter convivência. E para eu ter convivência, eu preciso ter tempo. Relacionamento, convivência e tempo. E é justamente isso que as redes sociais estão tirando dos jovens de hoje. Então, quando a gente olha aqui, né, inegavelmente as novas plataformas de comunicação e interação online são um ponto alto da cultura digital nesse século XXI. Essa é a introdução da lição. Alterando até mesmo a forma como interagimos. Pesquisas indicam que pelo menos 70% dos usuários da internet usam algum tipo de rede social. Eu acredito que esse número hoje é até mais alto. Mas como ocorre com os demais tipos de mídia, os sites de mídia social também podem ser usados para o bem ou para o mal. São cheios de perigos, mas também podem servir como oportunidade pelos crentes para glorificar o nome do Senhor. Este, aliás, é o tema da presente lição. Então, o tema é a gente entender aqui os perigos e as oportunidades das redes sociais. Então, como a gente falou, hoje a gente vive uma relação social digital ou virtual. As pessoas estão se acostumando com a realidade virtual, ou seja, uma realidade que não é real. Os jogos de videogame são cada vez mais reais. Existe hoje óculos de realidade virtual, a pessoa coloca. Você vê até alguns vídeos engraçados na internet, pessoas mais antigas colocando aquilo ali, batendo na parede, caindo. Por quê? Guarde essa informação, isso é uma informação técnica. O cérebro humano, no bom sentido da palavra, ele é burro, ou seja, tudo aquilo que ele vê, ele interpreta como real. Se você já sonhou que você estava caindo, você acorda na cama com o teu corpo quase que saltando da cama. Se você já sonhou que você estava correndo, no outro dia você acorda cansado. Ou seja, tudo que teu cérebro vê, ele guarda como se fosse algo real. Se você está exposto à violência através do cinema, ou se você está exposto através de pornografia, através da internet, se você está exposto a uma série de coisas, sei lá, a paisagens, lugares, enfim, aquelas imagens que o teu cérebro capta, ele registra na tua mente como sendo algo verdadeiro. Ele não consegue separar, isso é real, isso não é real. Então o impacto emocional é um só, e isso fica gravado na mente das pessoas. Então, com um alto índice de exposição hoje a realidades virtuais, ou seja, a realidade que não é essa do dia a dia, inclusive você vai ver esse fundo aqui, ó, esse fundo não é esse fundo que você está vendo, tá? Aqui é um fundo verde. O pessoal da técnica faz a edição e aparece uma imagem de fundo aqui. Então tudo é criado, o ambiente é criado. Você assiste a maioria dos filmes hoje disponíveis, o ator está lá contracenando com nada, num ambiente verde, numa sala fechada, e daqui a pouco, quando você vai ver o filme no cinema, você fala, meu Deus, o que é isso? O cenário, pessoas, enfim, tudo é criado, tudo é inventado, porém o nosso cérebro aprende como sendo tudo real. E aí, qual que é o problema? O mundo virtual ele é muito mais agradável, ele é muito mais convidativo, ele é muito mais interessante do que o mundo real. O mundo real ele é monótono, o mundo real ele é chato. O mundo real é cheio de regras, o mundo real é cheio de convenções sociais. Então, para eu me aproximar de uma pessoa, eu tenho que quebrar minha vergonha, chegar até ela que está mais distante, cumprimentar e quebrar essa barreira social. Já na internet, não. Eu estou aqui digitando, eu estou no computador, não importa o que eu estou fazendo, eu estou me aproximando da pessoa sem necessariamente
entrar em contato físico com ela, tá? Então, ele vai falar aqui com relação dos benefícios da rede social. Então, a lição fala que, de maneira correta, a rede social é bênção. E aqui vou dizer para você, tá? Eu, como professor, eu tenho a minha opinião e você tem que ter a sua também. Você pode até expor isso para o seu aluno, como eu estou expondo agora, mas deixe clara a tua opinião. Na minha opinião, a gente não tem bênção na rede social. Hoje, o computador, a internet se tornou uma ferramenta. Se você parar para pensar, você vai receber, de repente, no teu WhatsApp, uma série de vídeos, mensagens, imagens, de gente brincando, de gente fazendo graça, enfim. E sempre que vem alguma coisa no contexto religioso, as pessoas normalmente elas apagam aquilo ali. Por quê? Elas entendem que aquele ambiente não foi criado com esse propósito. Então, é mais difícil as pessoas que estão ali estarem predispostas a ouvirem uma mensagem. Quando você fala, por exemplo, de estar numa igreja, você tem que ir até a igreja. A pessoa que vai até a igreja, ela tem uma necessidade dentro da alma dela e ela sente a vontade de ter essa necessidade suprida, porque ela já foi em todos os lugares e ela percebeu que realmente nada satisfaz. Então ela toma a decisão de ir até a igreja. Então quando alguém chega dentro da igreja, ela está se disponibilizando, ela está predisposta a ouvir tudo aquilo que está sendo pregado, louvado, enfim, ou seja, ela está com a sua mente voltada para aceitar a palavra que vai ser ministrada ali. Quando você fala em criar uma ação de divulgação de um evento, tudo bem, eu concordo com uma ferramenta, onde você está divulgando, vai ter um encontro de jovens, vai ter um culto, vai ter um trabalho assim, assim, você é nosso convidado, venha, é uma divulgação. Então é muito mais barato você divulgar numa rede social, no celular, do que ter que pagar o rádio, a televisão para fazer a divulgação. E na minha opinião, para por aí. Eu imaginar que através de um canal, uma mídia, eu simplesmente usando aquela ferramenta, eu vou suprir a necessidade espiritual das pessoas, eu estou me enganando. Pastor, mas o senhor está se contradizendo, o senhor está falando para a internet. Estou falando para a internet, num canal do YouTube. Isso aqui é uma ferramenta para você preparar uma aula que vai ser real na frente dos seus alunos. Então, esse é o benefício. A gente consegue multiplicar uma informação de uma pessoa que tem um determinado conhecimento para pessoas que estão em lugares distantes, às vezes que não teriam condição de estar ali fisicamente para aprender, para ter acesso a essa informação. Mas isso é para um objetivo específico, ou seja, eu estou parando na frente do celular por meia hora, 40 minutos para aprender sobre um determinado assunto e eu vou replicar isso para pessoas reais que vão estar comigo na minha frente. Aí sim, a gente tem um benefício de usar esse meio de comunicação como uma ferramenta de promoção, mas no sentido de que as pessoas vão estar ali, de repente eu vou criar um canal no YouTube, onde todo dia eu estou postando uma mensagem de Deus, falando da palavra de Deus. Eu vou cair lá no grupo de motivação, um grupo de autoajuda, e aquilo vai ter um sentido somente naquele grupo específico. Sendo que a maior parte de todo o restante do conteúdo que está ali, ele tem um propósito específico. Eu vou te explicar já já qual que é. Então, quais são os perigos? É o item 2, né? A gente falou do item 1, que é o fenômeno das redes sociais, e o item 2 agora, os perigos da rede social. Você vai ter muito mais perigo do que oportunidade e benefício. A gente fala de uma oportunidade e agora a gente vai falar de vários perigos. Primeiro, vício digital. O que é isso? Eu já falei na lição anterior. Quando a gente tem um sistema de recompensa, eu faço algo e eu recebo uma recompensa, eu recebo um estímulo, aquilo me dá uma sensação de prazer, eu mexo com um sistema de recompensa, eu trabalho com a dopamina, que é um neurotransmissor que me dá satisfação. E aí eu crio a necessidade de repetir aquele estímulo para continuar com a minha satisfação. É como se eu estivesse condicionando um cachorro. Senta, ele senta, eu dou a comida. Senta, ele senta, eu dou a comida. Então toda vez que eu me aproximo dele, ele já vai automaticamente sentando, sem mesmo precisar mandar, porque ele sabe que se ele fizer aquilo que eu imagino que ele quer que eu quero que ele faça, ou seja, se eu me aproximo do animal, ele está tão condicionado que só de eu me aproximar ele pensa, ele quer que eu sente, ele já senta, porque ele sabe que fazendo isso ele vai me agradar e vai receber a recompensa dele. Então a pessoa quando ela começa a usar o WhatsApp, por exemplo,
ela entra num grupo, daqui a pouco tem um grupo da família, tem um grupo da tia, tem um grupo do tio, tem um grupo da avó, o grupo dos primos, aí tem um grupo da empresa, já dá, sei lá, 7, 8, 9, 10, 20, 30 grupos onde essa pessoa está fazendo parte. Toda hora alguém está colocando uma informação. Então ela tem que parar e olhar para ver o que está acontecendo. Parar e olhar o que está acontecendo. Então se ela vê e não responde, fica um constrangimento. Poxa, não respondeu, não falou nada. Aí você tem que ir lá e responder alguma coisa. Aí alguém viu, então tem que interagir. Ou seja, as pessoas estão num ambiente onde elas se veem obrigadas a, socialmente falando, né? Elas se veem obrigadas a responder. A pessoa que faz parte de um grupo e ela não faz nada ali e fica parada só vendo o que está acontecendo, ela não tem sentido estar ali. Então as pessoas buscam a rede social pela necessidade que elas têm de serem reconhecidas. E fazer esse reconhecimento num ambiente real é muito mais difícil, porque eu tenho que falar, eu tenho que ouvir alguém falando, eu tenho que esperar o tempo daquela pessoa falar, eu tenho que saber entender o porquê que ela está falando. Já na rede social não, simplesmente eu posso pegar aqui o celular e começar a digitar tudo aquilo que eu quiser, independente se o outro está prestando atenção ou não, se o outro está ouvindo ou não, eu vou postando foto, mandando vídeo, e eu vou me satisfazendo no meu ego, no sentido de que estou sendo aceito pelo grupo, estou inserido naquele grupo. Então, as pessoas começam de uma forma simples, desinteressada, somente dedicando um tempo, e daqui a pouco aquilo está comprometendo o tempo dela nas atividades da vida real. Então ela começa a viver duas vidas, a vida virtual e a vida real. Então é muito complicado a gente ter acesso a essa ferramenta de uma forma restrita. Entendendo um pouco a questão do tempo, eu já falei também uma outra vez aqui, Deus nos deu o tempo, e o tempo ele dá igual para todos. 24 horas você tem, o dono da maior empresa do mundo tem, o jogador de futebol mais famoso tem, todas as pessoas têm a mesma quantidade de tempo, 24 horas por dia, para você fazer uso desse tempo. E quando você começa a interagir com as redes sociais, você começa a comprometer o teu tempo na vida real. Porque eu não consigo estar aqui gravando esse vídeo, conversando com você e estar aqui respondendo um WhatsApp ou dando uma olhada lá no, sei lá, no Facebook ou postando uma foto no Instagram. Ou eu estou olhando para você e estou conversando com você, ou estou aqui olhando para o celular e estou no celular. Não vou conseguir fazer essa aula, conversar com você se eu estiver aqui no celular, não tem sentido. Então, quando a gente fala do uso inadequado do tempo, é que as pessoas estão se aprisionando nessa ferramentazinha pequenininha aqui. E é uma coisa interessante, tem hoje já estudos mostrando a mudança da conformação física. Eu trabalho na área médica, eu tenho acesso a algumas informações nessa área, então tem pessoas que já têm hoje um desvio de coluna aqui, ó, nessa parte do pescoço, da nuca, nessa vértebra. Por quê? O tempo inteiro elas passam nessa posição. Então a gente tem visto já uma alteração na conformação física. Isso a gente está falando só de 10, 15, 20 anos. Tenta imaginar, daqui mais 30 anos, se Jesus não voltar, em que nível de dependência as pessoas vão estar. Então o primeiro perigo é esse, o uso inadequado do tempo. Então ela começa de uma forma sutil, vai buscando a recompensa, a satisfação e daqui a pouco ela está viciada. Ah não, pastor, pelo amor de Deus, eu não sou viciado, não sou viciado. Então tá bom, vou fazer um desafio para você que está assistindo esse nosso vídeo aqui. A gente tem uma média aqui de mais de 1000 visualizações. E eu vejo ali às vezes 22, 20, 30 comentários. Então eu vou pedir para você comentar. Se você quiser, eu quero te propor um desafio para você que é professor ou está assistindo essa aula. Depois de assistir essa aula, quando você terminar, você vai desligar teu computador, teu celular e o propósito o desafio é 24 horas sem acesso à rede social. Sem acesso ao Facebook, sem acesso ao WhatsApp, sem acesso ao Instagram, sem acesso ao LinkedIn, sem acesso a qualquer coisa que você imaginar. Topa? Estou te desafiando. Se você topar, depois você escreve lá nos comentários do vídeo como é que foi passar um dia sem usar a rede social. Me diz se você conseguiu. Se você tiver conseguido, eu vou dizer, não, realmente você não está viciado. Agora, se você não conseguiu, pensa bem, você tem até domingo, que você vai dar essa aula no domingo que vem. Você vai ter uma semana para refletir sobre a tua postura como professor. Porque muitas das vezes nós já fomos fisgados e nem percebemos. Quando a pesca é de anzol é fácil, você sente doer. Agora quando a pesca é na rede, olha aí,
Às vezes a rede é tão grande que o peixe está sendo conduzido e ele só vai perceber que estava na rede quando estiver pendurado lá em cima no navio, já não tiver água e o oxigênio está acabando e aí ele já está no fim. Então, cuidado, preste atenção, porque o tempo inadequado na rede social hoje é um mal muito grande. Qual que é o outro grande perigo hoje? Pornografia. Eu não estou aqui para dar aula para ninguém, não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Mas se a pessoa digitar a palavra sexo ou sex em inglês, é só isso que ela precisa. Não existe no celular ou não existe no computador, a menos que você ponha um programa que restringe acesso, nenhum tipo de restrição, não existe censura. O máximo que vai acontecer, vai aparecer uma informação ali, olha, conteúdo inapropriado para menores de 18 anos. E depois não tem mais nada. Então, o acesso hoje, ele é muito fácil e ele é muito rápido. Quando a gente fala de pornografia, a gente está falando de algo lesivo à alma, ao espírito e ao corpo. Então, a gente está falando de fornicação. Quando o jovem é casado, ou quando uma pessoa é casada, ela tem a intimidade dela com a esposa dela, com o marido dela. E essa intimidade faz parte da saúde conjugal. E é bom, diz a Bíblia, que o homem não deixe o costume da sua esposa, a menos, se não me engano é Pedro que fala, por um curto período de tempo, de comum acordo, onde os dois entram num propósito de oração, mas é pouco tempo, Pedro fala, para que o diabo não os venha tentar. Então, para que o casamento seja saudável, a saúde sexual do casamento tem que ser saudável também, ou seja, é tempo de intimidade com a tua esposa e com o teu esposo, ou seja, é algo que é rotineiro, é comum, é diário, pelo menos deveria ser assim, de forma natural, entre casais. Quando você pega um jovem, e na maioria das vezes a gente está falando do menino, do homem, é mais difícil você ver uma mulher viciada na pornografia. A mulher não é tão afeita à forma física, àquilo que é visual, é mais ao auditivo, ao sensitivo, ao sensorial. Já o homem não, ele é totalmente visual. Então, o jovem vê uma imagem ali, de um filme pornô, ou uma imagem de sexo, ou de uma mulher sexualizada, o que ele vai colocar na mente dele? Lembra que eu falei que o cérebro é burro? Que as mulheres são um objeto sexual, que as mulheres elas têm somente um propósito, que é satisfação do prazer, que as mulheres gostam de todo tipo de sexo possível e inimaginável, dos mais bizarros possíveis, e ela vai ter prazer, porque ele vê no vídeo as mulheres tendo prazer, só que elas são atrizes, elas estão sendo pagas para fingirem prazer. E infelizmente a maioria delas são viciadas em droga, porque elas precisam daquele estímulo para conseguir se colocar num papel tão deplorável. E qual que é o problema? Você está marcando na cabeça, jovem, na tua mente, a cabeça do teu aluno está marcando uma referência errada sobre sexualidade. A moça, normalmente do seu lado, ela espera o quê? O príncipe encantado, aquele homem gentil, cavaleiro. Ah, mas eu sou a favor dos direitos iguais. Sim, a favor dos direitos iguais. Mas você espera que alguém abra a porta para você, você espera que alguém tenha o cuidado de te proteger, de estar junto contigo. Direitos iguais sim, mas carinho, atenção, parar para te ouvir. Eu estou falando para as mulheres agora. Qual é a mulher que não quer um marido, um namorado que sente com ela ali, um noivo, e fique 1 hora, 2 horas ouvindo tudo que ela tem para dizer? Então qual que é o problema? O jovem viciado na pornografia, ele aprende que a mulher só tem prazer da forma com que ele viu lá na pornografia. E ele chega em casa, ele acha que a mulher vai estar de lingerie, lá na cama, com tudo que é luz acesa, esperando para fazer mais uma cena. Não é isso, isso não é real. Isso não é intimidade estabelecida por Deus. A intimidade estabelecida por Deus vem da união das almas. Ou seja, tem sentido o contato sexual, tem sentido o carinho, tem sentido o prazer, depois de um dia onde eu interagi com a minha esposa, onde eu conversei com ela, onde eu a ouvi, onde eu acariciei, onde eu fui cuidadoso com ela. Aí, naturalmente, qual que é a consequência? Que esse amor, esse carinho, ele exacerbe até chegar ao ato sexual. E não simplesmente um ato mecânico. E o jovem que ele está viciado na pornografia, ele está cometendo o pecado de incesto. Incesto não, desculpa, ele está o pecado de... Me fugiu a palavra, falei agora há pouco, mas daqui a pouco eu vou lembrar e eu te falo. Fornicação, tá vendo?
Pastor, não era mais fácil ter cortado o vídeo e editado? Eu prefiro não fazer assim. Sabe por quê? Porque quando você está dando a aula, você não tem como cortar o vídeo e editar. Então, quando você está fazendo a tua aula, às vezes uma palavra foge, às vezes uma palavra vem, e eu creio na direção do Espírito Santo. Então, tem hora que o Espírito Santo te faz lembrar, tem hora que o Espírito Santo te faz esquecer. Então, eu procuro fazer desse momento nosso aqui o mais natural possível, como se eu estivesse numa sala de aula dando aula para você. Então, a fornicação, ou seja, ele está tendo prazer sexual com uma mulher que não é a mulher dele. E não é isso que a Bíblia ensina. Jovem, você não precisa ter aula de sexo, você não precisa que alguém te ensine como é que é o sexo, até porque o que estão te ensinando lá não é sexo, aquilo ali é algo totalmente deturpado. A intimidade no convívio do casamento naturalmente vai mostrar ao jovem e à jovem como é e o que é a beleza da vida íntima. Então, por favor, fujam da pornografia, porque, de novo, se olhar uma vez, vai querer olhar 2, 3, 10, 20, daqui a pouco está viciado em pornografia. Tem pessoas que se casam e elas não conseguem largar a pornografia, não conseguem largar a masturbação, não conseguem largar hábitos que foram adquiridos lá na juventude, e isso marca às vezes um relacionamento de uma forma profunda. Definitivamente, eu nunca adulterei, tá bom, mas está de madrugada lá na internet vendo pornografia. Isso é o que se você é casado? Adultério. Se Jesus falou que se eu encobiçar uma mulher, né, olha, a lei vos disse que se você adulterar, comete pecado. Eu, porém, vos digo, se no teu coração desejar, você já cometeu adultério. Então, se eu estou ali horas diante da pornografia, sou casado, estou adulterando. Sou solteiro, estou fornicando. Então, eu tenho que entender que o meio que me favorece isso me é lesivo. Então, é melhor eu sair desse meio para eu conseguir ter força e me manter na presença de Deus. Então, outra coisa que a gente vê hoje é a questão do testemunho, né, no mundo virtual. Falando ainda dos perigos da rede social, a gente vai ver a questão do testemunho no mundo virtual. Espera aí, não, volta. Não é esse não, folha errada aqui, está aqui, ó, inverti. Agora é o item 4, o perigo da superexposição. Então, qual que é o problema? A gente já falou aqui do uso inadequado do tempo, do vício digital, da pornografia, falar da superexposição. É aqui que é o cerne dessa lição. O verdadeiro propósito de Satanás em criar as redes sociais, porque pode ter certeza, foi ele que criou. Não foi Deus quem criou a rede social. Deus te deu boca, te deu nariz, 2 olhos e 2 ouvidos. Essa aqui é a rede social que você precisa, se relacionar com as pessoas através dos teus sentidos. Quem criou a rede social, pode ter certeza que isso veio lá do inferno. O tema fala aqui sobre o perigo da superexposição. O que é isso? As pessoas estão sendo condicionadas a não ter mais vida privada. E aqui eu não estou falando de comunismo, não estou falando de socialismo, não estou falando de sistema político, até porque isso são meios usados pelo príncipe das trevas para atacar as pessoas. Pode ser capitalismo, socialismo, comunismo, qualquer ismo que você quiser. Se não for o cristianismo, é um meio para alienar pessoas, cada um dentro da sua característica pessoal. Eu estou falando da superexposição, ou seja, a pessoa vai para a praia, ó, estou aqui na praia, aí vai lá na onde? Ó, tô aqui em tal lugar. Ó, tô comendo não sei o que. Ó, tô com não sei o que lá. Tô vestindo tal roupa. Ela passa o tempo inteiro mostrando para todo mundo aquilo que ela tem, aquilo que ela faz, aquilo que ela pode, os lugares onde ela está. Ela está se acostumando a compartilhar da intimidade dela com todo mundo. Sabe o Big Brother? Ah, eu não teria coragem de ficar dentro de uma casa, trancado lá meses, com uma câmera me filmando no banheiro. Como não? Se você está fazendo isso hoje espontaneamente, pegando a tua vida inteira e colocando aqui, ó. Então as pessoas estão se acostumando a não terem liberdade, a não terem intimidade, a não terem privacidade. Porque quando o anticristo vier, ele vai controlar todos, ele vai ter acesso à casa de todo mundo. É televisão smart, onde ela está conectada na internet. Programas com acesso à câmera hoje é muito fácil. Você acessa a câmera do celular, você acessa a câmera da TV e você está vendo aquilo que está naquele ambiente. Você tem acesso hoje a essas imagens. Então, a Bíblia fala que lá no período do anticristo, na grande tribulação, a imagem da besta ia receber poder, ia receber um espírito e ela veria
e ela receberia a adoração. Que imagem é essa, pastor? Está aqui, ó. Não é uma imagem de um boneco lá, de um ser que vai ser possuído por um demônio e ela vai ganhar vida. João está fazendo de uma analogia, de uma ilustração para revelar algo que ele não entendia. Mas hoje, com um programa malicioso, eu tenho acesso à câmera que está aqui no celular, ó, eu consigo ver tudo que está nesse ambiente, eu consigo ouvir tudo que está nesse ambiente, eu consigo ter acesso às pessoas. Pastor, isso não existe. Então, vou te dar mais uma dica, um filme para você assistir, subsídio para a tua aula. O Círculo é um filme recente que ele saiu. Ele mostra uma menina que ela vai trabalhar numa empresa que é uma rede social, fazendo uma analogia ao Google, e eles têm lá um programa onde eles começam a acessar a vida das pessoas e eles sugerem que as pessoas não tenham mais intimidade, que as pessoas não tenham mais privacidade. E elas começam ali a postar em tempo real toda a vida delas. Assiste esse filme, veja o que eles mostram ali, é um cenário assustador, não existe mais intimidade. Então, as pessoas estão sendo condicionadas a isso. Então, além delas exporem em risco a sua família, porque o ladrão sabe que você não está em casa, sabe que você está viajando, sabe quanto você tem de dinheiro para poder fazer tudo aquilo que você faz. E as pessoas estão vivendo ali no mundo de caras, onde um quer ser melhor que o outro, um quer mostrar mais poder do que o outro. Então, cuidado, porque rede social, ela é uma tentação muito grande, é onde eu consigo mostrar para os outros o quão bom eu sou. E a Bíblia diz, você quer ser o maior? Seja o menor. Simples como uma pomba, que está em todos os lugares que você puder imaginar, mas prudente como uma serpente. Você já pegou uma serpente? Ela não se expõe, ela anda pelos cantos, ela vai pela sombra. Tem um ditado chinês que diz, quando perto, finja-se longe, e quando longe, finja-se perto. Sun Tzu. Então, reflita sobre isso. Então, nós temos que ser mais prudentes do que os filhos das trevas, porque a Bíblia diz normalmente que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, vamos ser prudentes. Então, esse é o perigo da superexposição. E as amizades, é o item 5, amizades que são instantâneas e descartáveis. A pessoa tem milhares de amigos que, na verdade, não são amigos de verdade. Liga para qualquer um deles às 3 da manhã e vê se eles vão te atender e te socorrer onde você está. Amigo de verdade, você conta com os dedos de uma mão. Então as pessoas elas estão sendo iludidas de que elas fazem parte de uma rede de relacionamento, onde elas estão inseridas num contexto que aquilo é vazio, aquilo é frio e aquilo na verdade é opressor. Porque a sensação de vazio no final do dia é maior, porque elas têm acesso a centenas de pessoas e é como se elas estivessem sozinhas, porque é o que acaba acontecendo, elas estão sozinhas. Eu trabalho na indústria farmacêutica. E eu tenho a oportunidade, às vezes, no meu trabalho, de fazer processo seletivo, fazer entrevistas. E eu vou dizer para vocês, às vezes eu fico muito preocupado com a nova geração que tem chegado nas entrevistas com a gente. Pessoas que têm, às vezes, dificuldade de articular. Tem um currículo, olha, impecável. Pós-graduação, MBA, 2, 3 línguas. Mas quando você começa a conversar com a pessoa, ela não consegue interagir durante 20 minutos. Por quê? Não tem mais essa habilidade que nós temos aqui, ó, de conversar olhando o olho no olho. A conversa ela ficou distante, ela ficou virtual, ela ficou impessoal. Então isso está matando a capacidade das pessoas de se relacionarem. Então qualquer testemunho que você coloca lá na rede social, ele é frio, ele é impessoal, ele não tem o mesmo impacto de você conversar com alguém sobre a sua vida. E é isso que Jesus quer. Ele propôs para que Paulo fosse até as cidades, para que ele interagisse com as pessoas. Jesus não tem pressa, ele não quer ganhar o mundo em 2 dias, que você tem que sair agora divulgando tudo para ganhar uma. Não, Jesus ele prefere uma igreja com 10 pessoas que se relacionem de uma forma profunda do que uma igreja com 1000 pessoas onde ninguém conhece ninguém, ninguém sabe o nome, não sabe onde mora, não sabe a necessidade. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Então, o item 3 fala usando as redes sociais para a glória de Deus. Me desculpe, irmãos, eu não vou conseguir falar sobre isso. Eu não consigo ver a rede social como um instrumento para a glória de Deus. Me desculpa, mas não dá. De novo, se você faz uma divulgação, se você coloca ali num canal do YouTube um vídeo de um culto, alguma coisa nesse sentido, de um trabalho que os jovens fizeram, é uma forma de comunicação. A única maneira de bênção é isso. É para você mandar informação para pessoas que não estão próximas de vocês. Mas isso não pode criar na igreja a sensação de que ela está fazendo o ID de Jesus através da rede social.
Porque Jesus não quer que você vá de forma virtual. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar ceia virtual. O que vocês acham? A gente finge que está tomando um cálice de suco de uva, a gente finge que está comendo um pão. E olha que já existe isso hoje, hein? Já existe ceia pela internet. Tem pastores aí que ele faz a ceia, a pessoa vai lá na casa dela, pega o pão, o vinho, ela mesmo ora, ela mesmo consagra, nunca vi isso, e ela come o pão, ela toma o vinho em casa e ela está participando da ceia. Não, gente, pelo amor de Deus. A relação, a inter-relação, o relacionamento tem que ser pessoal. Então eu posso sim usar como meio de divulgação, ponto final. Mas o contato tem que ser aqui, ó, entre as pessoas. Eu não posso me iludir. Porque esse vídeo teve 1000 e tantos acessos. Não quer dizer nada. 1000 e tantos acessos não quer dizer que as pessoas viram o vídeo até o final, não quer dizer que as pessoas foram impactadas por aquele vídeo, não quer dizer que elas foram transformadas por isso. Porque é muito interessante. Vou só dar números do último vídeo que eu vi. Mais de 1000 e tantos acessos, mais de 100 e tantos comentários, né? Likes, comentário não, like. Então, quase 2000 acessos, 100 likes. Então, percentualmente falando, é um número já bem pequeno, tá? Menos de, não dá 10%, bem menor. E comentário, tinham 22 comentários. Ou seja, as pessoas, elas abrem, elas dão uma olhadinha, fecham e acabou. Agora, pessoas que realmente estão ali, ó, interagindo, aprendendo, convivendo, são um número bem menor de pessoas. E eu não posso me iludir com isso. E você também não. Então, mais importante do que esse vídeo que a gente está postando semanalmente, são os alunos que estão fisicamente na tua sala. Então, você tem que fazer um esforço para tirar eles de casa no domingo de manhã e trazer eles para a tua sala. Se você tiver uma sala com 30, 40 jovens, parabéns, você é um vencedor. Eu prefiro 30 jovens assistindo uma aula física do que 1000 acessos na internet de algo que eu não sei qual é o nível de comprometimento, envolvimento e aprofundamento. Então, é difícil para mim falar sobre isso porque simplesmente eu não acredito, tá? Então, aqui ele vai falar sobre o testemunho no mundo virtual, onde você pode dar testemunho da tua vida, da tua postura, mas, de novo, não tem o impacto do contato humano, olho no olho. A evangelização nas redes sociais da mesma maneira. Agora aqui algo para a gente pensar, tá? São só alguns pontos, e aqui eu já estou encerrando a aula. Considerando que Deus é o ser mais criativo do universo, os cristãos deveriam estar na vanguarda da criatividade que explora as novas tecnologias de comunicação com meios de propagar ideias, elaborar mensagens e comunicar a verdade. Terence Lindeval e Matthew Melton. Só que é o seguinte, esse ambiente não é nosso, esse ambiente tem dono. E dentro desse ambiente a gente não consegue ter a penetração que a gente precisa. Agora, no ambiente das relações humanas reais, onde o ser humano está com o outro ser humano olho no olho, o diabo não tem força, porque ele não consegue controlar a mente da pessoa. Se eu estou aqui conversando com você, tua atenção está comigo agora. Se eu estou olhando um vídeo aqui na internet, daqui a pouco entra uma mensagem, eu paro o vídeo, vou ver a mensagem, depois da mensagem alguém manda uma foto, eu vou olhar a foto, já não voltei mais naquele vídeo. Então não se iluda, não é através do mundo virtual que eu tenho poder para impactar as pessoas. Isso acontece no mundo real, é olho no olho. A pessoa sente a minha presença, a pessoa sente o meu interesse, ela sente a minha vontade e ali ela é impactada pelo poder de Deus. Então, o mundo virtual tem que ser visto como prejudicial quando o tempo na rede é demasiado, estar na rede é mais atraente do que estar com amigos e familiares. Para usá-lo é preciso usar de engano. Não vou fazer nada não, só vou no banheiro ali, vou tomar banho. Aí a pessoa liga o chuveiro e fica lá, mas não está viciado, né? O que é essencial é substituído pelo mundo virtual. E não use o computador depois que o resto da família estiver na cama. Seja sábio, isso é particularmente verdade na internet. Não fale com estranhos. Proteja a privacidade da sua família. Não divulgue nome, endereço, onde você foi, o que você vai. Não dê acesso às pessoas à tua rede, enfim, de casa ou qualquer informação que você tenha. Nunca vai conhecer pessoalmente sozinho alguém que você conheceu pela internet. Pelo amor de Deus, jovens, isso aqui é sério. Você conhecer alguém pela internet, aprofunde esse conhecimento. E se tiver que conhecer fisicamente, vá num lugar público e não vá sozinho, tá? Nunca acesse sites pornográficos. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é o mínimo. Você entrou uma vez, pode ter certeza que vai ser difícil você não entrar a segunda. Ouça aqui os seus pais ou as pessoas que são maiores do que você, seu responsável, às vezes algum jovem já casado, seu cônjuge, e sai fora.
Socialize-se, converse com pessoas, interaja com elas, se relacione, saia do mundo virtual, venha para o mundo real. Então, como eu mesmo acabei de dizer, eu tenho muito receio com o uso da internet, porque é uma forma de Satanás controlar o tempo das pessoas, esvaziar a mente delas para que elas não estejam pensando e adorando a Deus. Eu falei do desafio no começo do vídeo, no meio do vídeo, para você passar um dia sem redes sociais. Fazer um segundo desafio. A gente ficou aqui, ó, quase 40 minutos. Você consegue ficar 30 minutos com o joelho dobrado conversando com Deus? É difícil. Consegue ficar 2 horas, 3 horas no cinema assistindo um filme? É muito fácil. Então a gente tem que tomar cuidado com a inversão dos valores. Então o risco é real e você tem que tomar cuidado disso e oriente seus jovens, tá bom? Espero ter te ajudado nessa discussão. Se confundir um pouquinho, também faz parte do processo de aprendizado, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê por aqui.